Eu sempre acreditei que música era liberdade. Desde a primeira vez que toquei numa mesa de som, senti que podia me reinventar a cada batida. Enquanto muitos enxergavam a noite como bagunça, eu a via como uma tela em branco, onde eu pintava com luzes, sons e energia. Era isso que me mantinha viva. Aquela sensação de controlar corações com o simples giro de um botão, de conduzir uma multidão inteira sem dizer uma palavra. Naquela sexta-feira, a casa estava lotada. O cheiro de fumaça, suor e bebida se misturava ao som que fazia as paredes tremerem. Eu sentia a vibração passar pelo meu corpo como uma corrente elétrica. O público gritava, dançava, se perdia na própria loucura. Era o meu lugar. Era onde eu pertencia. Até que, no meio da pista, eu vi alguém que não se encaixava. Ela estava parada, quase tímida, observando tudo como se tivesse caído ali por engano. Não balançava o corpo como os outros, não fechava os olhos para sentir a batida. Ela apenas me olhava. E foi como se, por alguns segundos, todo o barulho do mundo tivesse se calado. Senti um arrepio subir pela espinha. Quem era ela? Continuei o set, mas minha mente voltava sempre para aquela figura delicada, de vestido simples, cabelos presos de forma quase antiquada. Enquanto todos buscavam esquecer-se de si mesmos, ela parecia guardar um segredo. E eu precisava descobri-lo. No intervalo, desci do palco e fui direto ao bar. Fingi normalidade, mas na verdade estava esperando uma chance. E a chance veio. Ela pediu um copo d'água, com a voz baixa, como quem não queria incomodar. Quando se virou, nossos olhos se encontraram. Você não parece daqui, falei, antes mesmo de pensar. Ela corou, e aquele rubor me fez sorrir. E você parece feita para isso, respondeu, em um tom quase tímido, mas firme. O coração acelerou. Eu não costumava me interessar por olhares, mas havia algo nela, algo puro, diferente. Talvez eu seja, provoquei. Mas e você? Uma pianista perdida na selva. Ela arregalou os olhos, surpresa. Como você sabe? Sorri de canto e apontei para as mãos dela. Seus dedos, longos, treinados. São mãos que nasceram para o piano. Eu reconheço de longe. Ela ficou em silêncio, e percebi que a tinha desarmado. Eu sou Clara. Helena. O nome saiu suave, e eu repeti como se fosse uma nota musical. Helena. Combina com música clássica. Aquele diálogo parecia pequeno, mas dentro de mim algo gigante tinha começado. O tipo de coisa que eu não podia controlar, mesmo tentando. Quando voltei ao palco, toquei como nunca. Era como se cada batida fosse para ela. E o mais estranho, ela não dançava, mas não tirava os olhos de mim. Eu me sentia lida, atravessada por aquele olhar que não pedia nada, mas dizia tudo. No fim da noite, quando as luzes já se apagavam e a multidão começava a se dispersar, eu sabia que não podia deixá-la ir sem mais. Escrevi rápido num pedaço de papel e entreguei antes de desaparecer pela porta dos fundos. A música é liberdade. Me encontre amanhã, às 21 horas, no cais. Não sei o que me deu coragem de fazer isso. Não sabia se ela iria, mas precisava arriscar. Voltei para casa com o coração em chamas. Passei horas deitada, sem conseguir dormir, pensando no contraste que tínhamos. Eu, tatuagens escondidas sob roupas pretas, noites infinitas, fama no submundo. Ela, claramente filha de disciplina, criada para obedecer a partituras e padrões que eu nunca suportaria. Era improvável. Era insensato. Mas, por algum motivo, parecia inevitável. E no fundo, eu já sabia. Se Helena aparecesse no cais, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu nunca esperei a manhã chegar com tanta ansiedade como naquela noite. Costumava sair dos shows e dormir até tarde, mas no dia seguinte ao nosso primeiro encontro, simplesmente não consegui. O rosto dela ficou preso na minha mente, como uma melodia que não desgruda. Helena. O nome ecoava no meu peito como se fosse parte de uma música que eu ainda não tinha escrito. O dia inteiro se arrastou. Cada hora parecia mais longa que a anterior. Eu me perguntava, será que ela viria? Será que teria coragem de aparecer, de enfrentar o risco de se aproximar do meu mundo caótico, tão distante do dela? Quando finalmente deu 21 horas, eu já estava no cais. O vento gelado do Thames abatia no rosto, mas a verdade é que o frio vinha de dentro. Eu estava nervosa. Nervosa como não ficava há anos. E então, lá estava ela. Helena surgiu devagar, como se o próprio silêncio tivesse dado forma a um corpo. Usava um casaco claro, simples, e segurava uma pasta preta junto ao peito, provavelmente com partituras,
como se tivesse medo de se separar da música clássica, mesmo quando tentava escapar. Por alguns segundos, fiquei sem ar. Você veio, murmurei, quase sem acreditar. Ela sorriu, tímida. Eu não sei por quê, mas não consegui evitar. Aproximei-me devagar, como quem não queria assustar. A luz dos postes refletia nos olhos dela, e pela primeira vez eu entendi o que as pessoas chamam de beleza que dói. Porque era isso que eu sentia. Uma dor doce, como se meu peito fosse pequeno demais para guardar aquela visão. Helena, repeti o nome, só para senti-lo na boca. Eu pensei que você fosse me ignorar. Eu também pensei. Ela riu baixinho, mas logo ficou séria. Minha família nunca aceitaria que eu estivesse aqui. Por que eu sou uma DJ? Perguntei, provocando. Ela desviou os olhos. Por que você é tudo que eles desprezam? Aquelas palavras, em vez de me afastarem, me aproximaram ainda mais. Havia sinceridade nelas, mas também desejo escondido. Então é melhor a gente não contar para eles, sussurrei, me inclinando um pouco mais. Ela ficou em silêncio, como se não soubesse responder. Mas os olhos diziam o contrário. Sentamos no banco de madeira perto da água. Fiquei ouvindo o barulho do rio e esperando que ela falasse mais sobre si. Mas foi ela quem pediu primeiro. Toque algo para mim. Arquei a sobrancelha. Aqui. Agora. Ela abriu a pasta e tirou algumas partituras. Não é justo. Eu já ouvi a sua música, senti a sua energia. Mas você ainda não conhece a minha. Pegou o celular e, com um aplicativo simples de teclado, começou a dedilhar uma melodia clássica. O som era abafado, mas mesmo assim, meu Deus, como aquilo me atravessou. Os dedos dela se moviam com precisão e delicadeza, como se cada nota fosse um segredo revelado só para mim. Quando terminou, fiquei sem palavras. Você é luz, falei, finalmente. E eu sou caos. Mas talvez seja isso que nos faz caber uma na outra. Ela me olhou, surpresa. Os olhos tremiam, como se quisessem fugir, mas ao mesmo tempo se recusassem a se afastar. Clara, isso não pode dar certo. Não. Encostei o braço no dela, de propósito. Ou você só tem medo de dar certo demais? Silêncio. Apenas o som do rio. E então, como se o universo tivesse decidido por nós, ela deixou escapar. Eu não consigo parar de pensar em você desde ontem. Meu coração disparou. Aproximei meu rosto devagar, sem pressa, esperando que ela recuasse. Mas Helena não se moveu. Quando nossos lábios se tocaram pela primeira vez, senti como se tivesse encontrado a nota que faltava em todas as músicas que já produzi. O beijo foi suave, hesitante, mas carregado de uma intensidade quase insuportável. E naquele instante, eu soube. Estávamos presas uma à outra. Nos dias seguintes, tudo virou segredo. Encontrávamo-nos em lugares escondidos, cafés pequenos, parques vazios ao entardecer. Eu levava para ela gravações exclusivas dos meus sets, e ela me entregava partituras com anotações pessoais. Era como se trocássemos pedaços da alma, uma pela outra. Mas a cada encontro, o peso do mundo lá fora nos lembrava que aquilo era perigoso. Certa noite, depois de um show, recebi uma mensagem dela. Não posso te ver por uns dias. Meu pai desconfia. Senti uma pontada no peito, como se alguém tivesse arrancado meu ar. Helena era filha de um maestro renomado, e eu já sabia que o sobrenome dela carregava poder no meio musical clássico. Para eles, eu devia ser apenas uma ameaça, a mulher tatuada, das noites barulhentas, que podia manchar a reputação da filha perfeita. Mas para mim, ela já era tudo. Resolvi escrever. Não em palavras, mas em música. Passei a madrugada inteira compondo um set diferente, mais lento, mais melódico, cheio de camadas sutis que só ela entenderia. Gravei e enviei com uma única frase. Sei que não pode me ouvir agora, mas quero que saiba que você é a inspiração. No dia seguinte, recebi uma foto, Helena no piano, tocando uma peça que nunca tinha mostrado antes. Na legenda, apenas, e você é a minha coragem. Foi nesse momento que entendi. Não era apenas um caso secreto, uma aventura proibida. Era amor crescendo, mesmo quando o mundo inteiro parecia contra nós. E eu, Clara Valle, a DJ que sempre acreditou na liberdade acima de tudo, estava pronta para lutar contra qualquer barreira, família, reputação, medo, só para segurar aquelas mãos delicadas mais uma vez. O problema é que eu ainda não sabia o tamanho da tempestade que estava por vir. Eu sempre achei que viver na noite tinha me blindado contra qualquer tipo de apego. Shows, viagens,
Multidões que me aplaudiam e depois sumiam, nada disso criava raízes. Eu amava intensamente por algumas horas, e no dia seguinte já estava em outra cidade, outra batida, outra vida. Mas com Helena, não. Com ela, tudo parecia diferente. Cada encontro escondido era um pedaço de eternidade roubado do mundo. Nos víamos em becos de cafés discretos, em livrarias antigas onde ninguém prestava atenção em nós, ou simplesmente andando de mãos dadas pelas margens escuras do Tâmisa, longe dos olhares que poderiam nos julgar. E quanto mais eu a conhecia, mais eu percebia o quanto ela carregava um peso invisível, o peso da perfeição imposta pela família. Ela era filha de um maestro famoso. Um homem que dedicara a vida inteira à música clássica e que acreditava que qualquer desvio do caminho era uma traição. E eu era exatamente o desvio que ele mais odiaria. Lembro-me de uma tarde em que estávamos em meu apartamento, um lugar pequeno, mas cheio de discos, caixas de som e cabos espalhados pelo chão. Helena olhava para tudo como quem observa um universo novo. Sentou-se diante da minha controladora e passou os dedos por cima dos botões, fascinada. É como se fosse um piano moderno, disse, sorrindo. Mais caótico, talvez, respondi, rindo. Mas é a minha vida. Ela me olhou de um jeito que fez meu peito estremecer. Eu queria ter a sua coragem. Coragem? Perguntei. Helena, você é a mulher mais corajosa que eu conheci. Enfrentar a própria família só para estar aqui, isso não é pouca coisa. Mas vi quando seus olhos se encheram de sombra. Você não entende. Meu pai dedicou tudo para que eu fosse perfeita. Ele acredita que eu sou a herdeira de um legado. Se souber de você. Segurei sua mão antes que ela terminasse. Se ele souber de nós, eu enfrento. Ela ficou em silêncio, apenas apoiando a cabeça no meu ombro. Mas eu sabia que aquela guerra ainda não tinha começado. E começou antes do que eu esperava. Certa noite, depois de um show lotado, encontrei Helena na saída dos bastidores. O olhar dela estava carregado de medo. Meu pai descobriu que tenho saído, disse, em voz baixa. Ele perguntou com quem. Eu não tive coragem de dizer a verdade. Senti uma mistura de raiva e impotência. Queria gritar para o mundo que ela era minha, que estávamos juntas, mas sabia que isso só a machucaria mais. O que você disse? Perguntei, tentando controlar o coração. Que era uma amiga da faculdade. Mas ele não acreditou. Disse que está investigando. Investigar. Aquela palavra soou como uma sentença. O mundo dela tinha olhos e ouvidos em todo lugar. E eu, acostumada a viver sem amarras, sentia que de repente estava presa numa rede invisível. Na semana seguinte, quase não conseguimos nos ver. Ela mandava mensagens rápidas, sempre com medo de ser pega. Eu sentia falta da presença dela como quem sente falta do ar. Então resolvi arriscar. Preparei uma faixa exclusiva, uma mistura de piano sampleado com batidas eletrônicas, algo que nunca tinha feito antes. Era como se nossas duas almas estivessem costuradas em notas diferentes que, quando juntas, criavam algo único. Enviei para ela junto com uma frase. Se não podemos nos ver, pelo menos podemos nos ouvir. Horas depois, recebi uma mensagem curta. Você é a parte que faltava na minha música. Mas estou com medo. Meu coração se partiu. Alguns dias depois, Helena apareceu no meu apartamento sem aviso. O rosto dela estava marcado pelo cansaço, e os olhos, vermelhos de tanto chorar. Ele quer me mandar para Viena, disse, com a voz trêmula. Diz que preciso me afastar das más influências. O mundo girou. Viena. 1000 quilômetros de distância. Ele não pode fazer isso, falei, firme, tentando esconder o desespero. Pode. Ela se encolheu. Eu ainda dependo dele. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu a segurei forte, como se pudesse impedir o tempo de passar. E quando beijei sua testa, percebi que estava chorando junto com ela. Helena, eu não vou deixar você ir, sussurrei. A gente vai achar uma forma. Ela levantou os olhos, e havia uma chama escondida ali. E se não houver forma? Então eu crio uma, respondi, sem pensar duas vezes. Naquela noite, fizemos amor como se fosse a última vez. Cada toque tinha gosto de despedida e esperança ao mesmo tempo. Eu gravei mentalmente cada detalhe, o som da respiração dela, a maneira como seu corpo se encaixava no meu, o arrepio que percorria sua pele quando eu dizia seu nome. Era como se estivéssemos tentando eternizar o impossível. Mas, no fundo, eu sabia. A tempestade estava apenas começando. Dias depois, recebi um e-mail anônimo. Uma ameaça velada. Se afaste de Helena ou destrua sua carreira. Meu sangue ferveu.
que sempre fui dona de mim, agora estava sendo chantageada. Mas não era a minha carreira que eu temia perder. Era ela. Porque, pela primeira vez na vida, eu entendi o que significava amar alguém a ponto de enfrentar o mundo inteiro. E eu sabia. Era exatamente isso que teria que fazer. Eu sempre acreditei que a noite era o único lugar onde eu podia ser livre. Mas, desde que conheci Helena, percebi que liberdade de verdade era estar ao lado dela. Só que, quanto mais eu a tinha, mais o mundo parecia disposto a arrancá-la de mim. Depois da ameaça que recebi por e-mail, passei dias em alerta. Era óbvio que a família dela estava por trás daquilo. Eu já sabia que não me aceitariam, mas não imaginava que chegariam a esse ponto. Tentar me destruir para me afastar dela. Eu deveria ter recuado. Qualquer pessoa sensata teria recuado. Mas não eu. Eu já estava emaranhada demais nessa música proibida para apertar o botão de pausa. Numa noite chuvosa, Helena apareceu no meu apartamento sem avisar. Estava encharcada, o cabelo desgrenhado, a respiração ofegante. Eu a puxei para dentro às pressas. O que aconteceu? Perguntei, tentando controlar o coração que já batia em pânico. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Meu pai me confrontou. Disse que sabe que estou com você. Disse que, se eu não terminar, ele vai cortar todas as minhas oportunidades. Bolsas, concertos, convites, tudo. Eu engoli seco. O medo não era só dela. Era meu também. Eu sabia o quanto a música clássica era a vida dela. Eu podia ser rebelde, noturna, caótica, mas ela tinha construído cada pedaço de si dentro daquela rigidez. E agora eu era a ameaça que podia destruir isso. O que você respondeu? Perguntei, com a voz quase falhando. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Que não podia escolher entre ele e você. Meu corpo inteiro tremeu. Ela tinha me escolhido, de alguma forma. Mas o peso disso era esmagador. Ele não vai parar, Clara, disse, em desespero. Você não conhece o poder dele. Ele tem influência em todos os conservatórios, em todas as orquestras. Pode acabar comigo antes mesmo de eu começar. Abracei-a forte. Senti seu corpo tremer contra o meu e percebi que, pela primeira vez, ela estava com medo não só do pai, mas do futuro. Nos dias seguintes, os encontros ficaram ainda mais escondidos. Já não podíamos sair juntas sem olhar para os lados, sem temer sermos vistas. Mas, quanto mais o mundo tentava nos separar, mais intensas se tornavam as horas que roubávamos para nós. Lembro-me de uma noite em especial. Eu havia preparado um set só para ela, em casa, com fones ligados para que ninguém mais ouvisse. Gravei uma introdução com minha própria voz, algo que nunca tinha feito antes. Essa é a música que eu não poderia tocar para ninguém, exceto para você. Porque só você entende as notas que não estão escritas. Quando coloquei os fones nos ouvidos dela, vi seus olhos se encherem de lágrimas. E quando a música terminou, ela me beijou como se aquele fosse o último ar que lhe restava. Foi nessa noite que Helena me disse as palavras que mudaram tudo. Eu quero ficar com você, Clara. Não importa o que aconteça. Eu deveria ter sentido alívio. Mas, em vez disso, o medo cresceu. Porque quando alguém está disposto a desafiar tudo por você, o mundo sempre encontra uma forma de punir. E puniu. Alguns dias depois, eu recebi uma ligação anônima. Uma voz masculina, fria, direta. Se você não se afastar da minha filha, vou garantir que nunca mais toque em lugar nenhum desta cidade. Meu corpo gelou. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar, era o pai dela. O maestro. Engoli o orgulho e respondi, firme. Pode tentar. Mas a sua filha não é uma extensão do seu nome. Ela é uma mulher. E ela me ama. Do outro lado da linha, ouvi apenas uma risada curta, cruel, antes que desligasse. Corri para contar a Helena. Encontrei-a no conservatório, sozinha, depois de um ensaio. Ela estava sentada ao piano, os dedos tocando notas tristes, quase um lamento. Quando me aproximei, ela ergueu os olhos cheios de lágrimas. Ele falou com você, não foi? Perguntou, como se já soubesse. Assenti em silêncio. Ela respirou fundo, os dedos ainda nas teclas. Clara, eu não sei se consigo. Não diga isso, interrompi, sentindo meu peito se partir. Você consegue. Nós conseguimos. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima cair sobre as teclas. Eu já vivi a vida inteira tentando agradar, tentando ser perfeita. Você foi a primeira coisa que eu quis para mim. Mas tenho medo. Medo de que isso custe tudo. Segurei seu rosto entre as mãos, obrigando-a a me olhar. Helena, se te custar tudo, eu te dou outro tudo. Ela soluçou,
E eu a beijei, ali mesmo, no conservatório vazio, entre partituras e lembranças de disciplina. Foi um beijo desesperado, um desafio ao mundo. Naquela noite, pela primeira vez, decidimos não nos esconder. Fomos a um pequeno bar de jazz, de mãos dadas. Sabíamos que alguém poderia nos ver, sabíamos que poderia chegar aos ouvidos do pai dela. Mas, por algumas horas, simplesmente não nos importamos. Dançamos, rimos, trocamos olhares que diziam mais que qualquer música. Quando voltamos para minha casa, Helena parecia diferente. Mais leve. Como se tivesse finalmente entendido que viver não é obedecer, é sentir. Ficamos a madrugada inteira conversando sobre futuro. Ela falava de viagens, de palcos onde poderia tocar sem medo. Eu falava de sets que misturariam piano e eletrônica, nossas duas almas em uma só melodia. Sonhamos alto. Sonhamos juntas. Mas, no fundo, eu sabia. O pai dela não ia descansar. 2 dias depois, recebi uma notícia que me fez tremer. Helena não apareceu no ensaio do conservatório. Disseram que o pai tinha viajado com ela às pressas, para cuidar da carreira. Liguei, mandei mensagens, implorei por resposta. Nada. Meu apartamento parecia vazio sem ela. Minhas músicas soavam ocas. E, pela primeira vez, eu senti medo de verdade, medo de que ele tivesse conseguido arrancá-la de mim para sempre. Mas então, dias depois, chegou uma carta. Escrita à mão. Clara. Eles me trouxeram para longe, mas eu não vou desistir. Você me ensinou que música é liberdade. Espere por mim. Eu vou voltar. Quando terminei de ler, lágrimas caíam sobre o papel. Guardei aquela carta como se fosse a partitura mais importante da minha vida. E jurei a mim mesma, não importa o quanto o mundo tentasse nos calar, eu faria qualquer coisa para ouvir de novo a música do riso dela. Porque Helena era minha canção proibida. E eu nunca desistiria de tocá-la. Dias sem Helena pareciam séculos. Meu apartamento estava mergulhado num silêncio cruel. As caixas de som continuavam ligadas, mas a música que eu criava soava vazia, sem alma. Porque a alma estava longe de mim. Eu relia a carta dela todas as noites, como quem agarra a última esperança de respirar. Espere por mim. Eu vou voltar. Essas palavras eram o único fio que me mantinha de pé. Mas, ao mesmo tempo, me consumia a dúvida: e se o pai dela vencesse? E se a distância fosse longa demais, forte demais, cruel demais? O tempo passou lento, mas passou. E então, numa tarde cinzenta, em meio ao vai e vem da cidade, recebi uma mensagem curta no celular. Um número desconhecido. Apenas 2 palavras. Cais. Hoje. Meu coração disparou. Eu sabia. Era ela. Corri como nunca até o cais onde tudo tinha começado. O vento gelado do Tâmisa cortava meu rosto, mas nada disso importava. Quando a vi de longe, parada, com o casaco claro balançando ao vento, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Corri até ela. Helena me esperava com lágrimas nos olhos, e quando nossos corpos se encontraram, o abraço foi tão forte que parecia capaz de apagar todo o tempo e a distância. Você voltou, murmurei, a voz embargada. Eu nunca deixei de estar aqui, respondeu, colocando a mão no meu peito, bem sobre o coração. Nos beijamos ali mesmo, sem medo, sem esconderijo. Não importava quem olhasse, quem julgasse. Era como se, finalmente, estivéssemos cansadas de viver no escuro. Sentamos no mesmo banco de madeira onde havíamos trocado nossas primeiras palavras. Helena me contou o que tinha acontecido. O pai havia levado-a a Viena, tentando sufocá-la com ensaios, compromissos e disciplina sufocante. Mas nada disso calava a lembrança de mim. Ela começou a recusar convites, a se rebelar de pequenas formas, até que percebeu, ou fugia, ou perderia a si mesma. Eu escolhi fugir, disse, firme, me olhando nos olhos. Por que de que adianta tocar o piano mais perfeito do mundo se eu não posso viver a minha própria música? Meu peito explodiu de orgulho. Eu a segurei pelas mãos, como quem segura a vida. Helena, você é a nota que faltava em todas as minhas canções. E eu não vou deixar ninguém te tirar de mim outra vez. Os dias seguintes foram intensos. Helena decidiu ficar em Londres comigo, mesmo sabendo que isso significava enfrentar a fúria do pai. Encontramos um pequeno apartamento no leste da cidade, simples, mas cheio de janelas. Ela trouxe o piano, eu instalei minhas caixas de som. De repente, 2 realidades que pareciam incompatíveis se fundiram em um lar improvável. À noite, ela me ensinava trechos de Chopin. De madrugada, eu mostrava como transformar aquelas notas em batidas eletrônicas. Ríamos,
Brigávamos por detalhes musicais, fazíamos amor entre partituras espalhadas e cabos emaranhados. Era caos e harmonia. Era nós. Mas a paz não duraria para sempre. Numa manhã, Helena recebeu uma carta oficial. O pai dela tinha usado a influência para tentar bani-la de concertos na Inglaterra. Dizia que ela havia traído o legado da família e que não teria mais espaço em orquestras respeitáveis. Eu vi o desespero voltar aos olhos dela. Mas, antes que ela se entregasse ao medo, segurei firme em suas mãos. Se eles fecharem todas as portas, nós abrimos as nossas próprias. Como? Ela perguntou, quase em sussurro. Com música. Sorri. Nossa música. Foi assim que nasceu a ideia. Decidimos preparar uma apresentação única. Ela no piano, eu na mesa de som. Um espetáculo que uniria dois mundos que diziam ser incompatíveis. O clássico e o eletrônico. O silêncio e o caos. Helena e Clara. Passamos semanas ensaiando em segredo. Cada noite era uma batalha de sons, mas também uma dança de amor. Eu havia transformar notas antigas em algo novo, livre, só dela. Ela me via colocar coração nas batidas que antes pareciam apenas rebeldia. E, no meio disso, nos encontrávamos de novo, todas as vezes, como se fosse a primeira. O grande dia chegou. Escolhemos um clube alternativo, onde eu já havia tocado muitas vezes. Mas, dessa vez, não seria apenas eu. Seríamos nós. Quando subimos ao palco, o público olhou curioso. Muitos esperavam meu set tradicional, outros talvez estranhassem a presença de um piano de cauda no centro. Helena parecia nervosa, mas eu apertei sua mão antes de começar. Confia em mim. Sussurrei. Confia em nós. A primeira nota ecoou suave, um clássico de Chopin. O público ficou em silêncio. Então, lentamente, entrei com a batida eletrônica, suave no início, crescendo aos poucos. Era como se as duas músicas se buscassem, se provocassem, até finalmente se fundirem em algo novo, pulsante, arrebatador. E, quando Helena me olhou durante a execução, vi algo que nunca esquecerei: liberdade. No fim, o público explodiu em aplausos. Pessoas que nunca haviam se interessado por piano aplaudiam de pé. Jovens que só queriam batidas eletrônicas choravam com a beleza do clássico. Era como se tivéssemos provado ao mundo que o amor, assim como a música, não tem fronteiras. E, em meio ao barulho, Helena me puxou para um beijo no palco. Sem medo. Sem segredo. Diante de todos. Naquele instante, percebi, podiam tentar nos calar, mas nunca conseguiriam. Porque nossa música era proibida para eles, mas para nós, era a única que fazia sentido. Às vezes ainda penso no pai dela. No ódio, na rigidez, no legado que ele tenta proteger. Mas, quando acordo ao lado de Helena, com o som do piano misturado às minhas batidas, eu sei, vencemos. Não porque derrotamos o mundo, mas porque escolhemos não desistir uma da outra. E no fim, é isso que o amor faz. Cria melodias impossíveis, e ainda assim, perfeitas. Helena é a minha música proibida. E eu, sou a liberdade dela. Depois da nossa apresentação, depois do beijo em público, depois de desafiar tudo e todos, a vida não se transformou em um conto de fadas perfeito. Mas se transformou em algo ainda melhor, em algo real. Viver com Helena era como viver dentro de uma música infinita. Havia dias suaves, como notas delicadas de um piano, e havia dias caóticos, como minhas batidas mais pesadas. Mas era justamente essa mistura que fazia sentido. Nosso apartamento era pequeno, mas parecia o centro do universo. Logo de manhã, o som do piano se misturava ao cheiro de café. Helena acordava cedo, disciplinada como sempre, sentava-se ao instrumento e deixava os dedos correrem pelas teclas. Eu, meio preguiçosa nas manhãs, ficava na cama ouvindo, deixando que cada nota me acordasse como se fosse feita só para mim. Você vai me mimar desse jeito para sempre? Eu perguntava, enrolada no cobertor. Ela sorria sem virar o rosto. Você reclama, mas nunca levanta antes da última nota. E era verdade. À tarde, o apartamento virava estúdio. Eu espalhava cabos, ligava caixas, ajustava frequências. Helena se sentava ao meu lado, curiosa, às vezes impaciente com a desordem. Como você consegue viver nesse caos? Perguntava, revirando os olhos. É desse caos que nasce a beleza, eu respondia, piscando. Igual nós duas. Ela fingia se irritar, mas logo estava dedilhando algo no piano que eu gravava e transformava em base. Assim, sem perceber, criávamos músicas que eram a prova viva do que éramos. Uma fusão improvável, mas perfeita. À noite,
Muitas vezes saíamos para passear pela cidade. Andávamos de mãos dadas sem nos preocupar tanto com quem via. Depois da nossa apresentação, já não fazia sentido nos esconder. Claro, havia olhares de reprovação, e eu sabia que boatos corriam nos corredores do conservatório. Mas a cada passo ao lado dela, eu sentia que nada mais importava. Em cafés pequenos, trocávamos olhares que diziam mais do que palavras. Em mercados noturnos, experimentávamos comidas estranhas e ríamos até doer a barriga. Em livrarias, ela me mostrava partituras antigas, e eu fingia entender, só para vê-la empolgada explicando cada detalhe. Nem tudo era perfeito. Tivemos nossas primeiras brigas. Certa vez, discuti por que Helena ainda respondia às mensagens do pai, mesmo depois de tudo. Eu não entendia como ela podia continuar dando espaço para aquele homem que só tentava controlá-la. É o meu pai, Clara. Não posso simplesmente apagar. Ele nunca vai te aceitar. Gritei, mais alto do que deveria. Ela ficou em silêncio, magoada. Depois, respondeu: talvez eu não queira que ele me aceite. Talvez eu só queira que ele entenda que eu sou feliz. Fiquei sem palavras. E naquela noite, em vez de discutirmos mais, acabamos nos abraçando forte, entendendo que amar também era aprender a ceder. Havia também momentos doces demais para serem descritos. No inverno, ficávamos debaixo do mesmo cobertor, assistindo a filmes antigos que ela adorava. Eu me distraía mais olhando para o jeito que ela franzia a testa nas cenas tensas do que para a tela. No verão, viajamos para o interior por alguns dias. Encontramos uma pequena pousada perto de um lago. Helena tocava piano no salão vazio, e os donos, encantados, pediam bis. Eu gravava tudo e transformava em músicas que depois rodaram pistas inteiras em Londres. Ela ria quando via as multidões dançando ao som do piano dela misturado às minhas batidas. Nunca pensei que Chopin fosse fazer gente suar numa balada. Nunca pensei que eu fosse me apaixonar por uma pianista clássica. Respondi, rindo. Mas talvez a cena que mais ficou gravada em mim foi numa manhã qualquer. Estávamos na cozinha, preparando café. Eu queimava a torrada, como sempre, e ela reclamava, como sempre. Mas, de repente, parou, olhou para mim e disse, com uma calma que me desarmou: Clara, eu quero passar o resto da vida assim. Fiquei paralisada, com a torrada quase pegando fogo na mão. Depois, larguei tudo, a puxei pela cintura e sussurrei no ouvido dela: então que seja para sempre. E nos beijamos ali, entre cheiro de café e fumaça de torrada. A vida com Helena me ensinou algo que eu nunca pensei que aprenderia. Que liberdade não é estar sozinha, sem correntes. Liberdade é ter alguém ao lado que te faz querer ficar, mesmo podendo ir embora. Claro, ainda havia dias de medo. Ainda havia cartas ameaçadoras, telefonemas de silêncio do outro lado da linha, olhares de reprovação em certos lugares. Mas, pela primeira vez, eu não fugia. Pela primeira vez, eu tinha alguém por quem lutar. E, toda vez que a ouço tocar piano no nosso pequeno apartamento, eu sei, não importa o que o mundo diga, nós duas encontramos a melodia perfeita.